Alice, que fará a leitura e comentário do exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, Dora. Muito obrigada, senhor Lindo. Boa noite aos demais. Neste momento, vamos ao nosso exórdio, nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier e autor espiritual Emmanuel, o capítulo 25, intitulado Apliquemo-nos. Paulo, na carta a Tito, fala na carta a Tito, no capítulo 3, versículo 14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Os comentários do Emmanuel. É preciso crer na bondade, todavia, é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé, contudo, se não a testemunharmos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispormos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no espírito cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo que se dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos, em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nada, sem fazer nunca. Sem fazer nada, sem fazer nunca dá na mesma, né? Então, a gente temos que primeiro fazer para aprender, para podermos ensinar. É isso que diz. E no apliquemo-nos, nós devemos nos dedicar, nos esforçar, nos empenhar no caminho que devemos trilhar em todos os aspectos. Então, eu estava lendo e me veio aqui uma bela mensagem aqui na minha cabeça e eu escrevi. Na nossa caminhada existe sempre espinho que nos machuca, mas sigamos em frente fazendo o nosso melhor, porque tudo passa. A dor da furada do espinho também vai passar. Então, quer dizer que a gente leva machucada, dói, mas a gente segura, confia na fé, confia em Deus, que Deus é quem nos ajuda muito e nos fortalece, e aí passa. A dor está aqui dentro, mas ela sai, ela vai embora, porque ela não fica para sempre. É só o momento da gente conversar com Deus, da gente saber tirar ela da gente.
Passo a palavra ao senhor Arlindo. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Dora, e vamos fazer a nossa prece inicial do Evangelho de hoje. E hoje eu vou fazer, em substituição ao nosso irmão Gilson, eu vou fazer a prece de São Francisco, ou oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu eleve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a luz, a esperança, perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos. Nos auxilia com a vossa luz, vossa glória, a vossa proteção, Senhor, para que tenhamos na noite de hoje o Evangelho com muita paz, harmonia e muito amor nos corações de cada um de vós. E agora, meus irmãos, nesse clima de paz, de serenidade, de harmonia e equilíbrio, vamos rogar ao nosso Pai Celestial, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso amado irmão e mestre Jesus, e ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua legião de trabalhadores espirituais. A permissão para iniciar o evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Aglacia Helena, que fará a leitura e comentário do evangelho de hoje. É com você, minha irmã, seja bem-vinda. Boa noite a todos que eu ainda não dei, aos que já dei. Sintam-se dentro do coraçãozinho aqui que cabe todo mundo, do jeito que cada um é. Nós hoje vamos, olha, Dora, essa sua reflexão final tem tudo a ver com exatamente a parte que nós vamos falar do Evangelho. E como tem. Que nós estamos dando a continuidade que a Margot abriu ontem, bem-aventurados os aflitos. Olha só, aqueles que estão sendo espinhados, mas que os espinhos também saem, os espinhos também passam. E nós vamos ler o item 4 a 5, causas atuais das aflições. E diz assim, eu vou ler, depois eu vou ver aqui algumas coisas que eu separei, e eu já tinha. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim quer, tem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma, sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Aí a gente começa com essa reflexão, né? Que os espíritos, quando responderam a Kardec toda aquela lega de perguntas, e foram respostas sinceras, né? Foram respostas condizentes exatamente o tempo todo. Se você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que é nos dias atuais. O tempo todo estamos atualizados com Kardec, sem nada tirar nem botar nenhuma vírgula. Mas o Evangelho é atualizado. Então, quando a gente faz aquela reflexão, porque nós lembramos de tudo que nós já fizemos quando éramos ignorantes do conhecimento. A gente lembra.
E o que nós não lembramos e o que nós passamos, com certeza é de outras vidas, do que fizemos, por que fizemos. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua improvidência, do seu orgulho e de sua ambição? Certa vez, eu tive conversando com uma pessoa que eu não havia há bastante tempo, muito tempo mesmo aqui no Piauí. Olha que o ano foi de 96. E nós nunca não nos encontramos mais. Eu vinha, passava férias aqui, tudo, e a gente não nos encontrava. A gente não se encontrou mais. Não sei porquê, nem o porquê não, mas Deus sabe de todas as coisas. Né? E então, antes de conhecer o Espiritismo, antes de estudar, antes de tentar melhorar o meu íntimo, melhorar a minha moral, o meu intelecto moral, melhorar, fazer aquela cirurgia moral em mim, porque cada um tem que fazer. Não adianta, ninguém está isento. Como eu disse ontem, na abertura do exórdio, nós nascemos, ninguém diga que não tem o mal dentro de si, que tem. Agora, nós fazemos escolhas para o que nós queremos para o nosso futuro. Queremos o mal ou queremos o bem? Porque quando nós queremos o bem, nós fazemos o bem para o próximo. E o futuro, a gente recebe de alguém o bem. E então, uma das coisas que nos faz pensar bastante é na nossa conduta moral. Né? Se ainda temos o orgulho, se ainda temos a ambição, se ainda temos a vaidade, aí diz assim, teve uma pessoa que disse assim, esses dias no centro espírita, disse, mas poxa, a vaidade, eu gosto, não adianta, sendo assim eu não vou ser espírita, porque eu não vou deixar de me maquiar, eu não vou deixar de usar meus brincos, eu não vou deixar... Gente, a vaidade que aqui Kardec nos fala, e o tempo todo Jesus fala, é sobre a vaidade moral. É de você pensar que é superior a alguém. Como diz Haroldo Dutra, a dor iguala a todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Então, vamos arrancar isso, vamos arrancar a vaidade, é o que eu disse a essa pessoa que eu reencontrei. Arrancar a vaidade, o orgulho, a prepotência. Por que que muitas coisas não correm naturalmente ou mais tranquilamente? Não dizendo que nós não vamos passar por dificuldades, por aflições, por espinheiros. Nós precisamos passar por dificuldades, por espinheiros, por aflições, porque se a gente não passa, a gente não aprende. Se a gente não passa, a gente não evolui. Se a gente não passa, a gente não dá valor. Basta você estar muito sadio para você nem lembrar da doença, ou nem lembrar de Deus, ou nem lembrar do teu anjo da guarda. Basta você estar altas gargalhadas para você não lembrar que existe um pai que está ali sorrindo contigo. Mas basta você ter um espinho no pé e você vai lembrar, ô Pai eterno, por que esse espinho? Como eu vou tirar? Como eu vou fazer? Aí assim a gente dá valor. Então vamos dar valor ao que vier. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças, seja na tristeza, seja na alegria, seja na saúde, seja na doença.
né? E aqui diz, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de má conduta, que eu acabei de falar, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quando eu digo aqui limitar seu desejo, porque a gente deseja tanta coisa, a gente quer tanta coisa, será que aquilo que nós desejamos iria nos fazer bem? Será que aquilo que nós desejamos vai fazer bem ao próximo? Temos que pensar, filtrar tudo para que não venha a atrapalhar a vida de alguém. Melhor será atrapalhar a sua do que a de alguém. Como diz Divaldo Franco, o que o outro faz é um problema dele, o que nós fazemos é nosso problema. Então, vamos cuidar do que nós precisamos fazer, vamos cuidar, filtrar o que vamos falar, filtrar o que vamos fazer, tudo e o tempo todo, trabalhando a nossa moral. Senão, nada adianta eu ser diretora, eu ser oradora, eu ser qualquer que seja a função, ninguém vai chegar lá dizendo o que foi que você fez lá no centro espírita, qual era a sua função lá? Qual a sua função no seu ciclo de oração? Falo dos evangelhos. Qual era sua patente lá dentro? Aí eu vou lá para os militares, né, Sarli? Qual era a sua patente dentro do militarismo? Não chegamos lá com essas qualidades, ou seja lá qual for a função. Nós chegamos lá com as nossas boas atitudes. Como eu digo, gosto e repito, gosto de falar da Malinha do Dr. Bezerra. Malinha transbordante de bênçãos, transbordante de doações, transbordante de compaixão. Eu ouvi essa semana uma jovem, que eu acredito que muitos aqui seguem e escutam muito ela, que é a Mayra Rocha, e ela disse que um espírito falou para ela, e achei bem interessante, sobre caridade. Primeiro ela fez uma pergunta, o que é caridade? E então o padre respondeu, tem duas respostas, tem duas pautas nessa parte de caridade. Primeiro, a justiça. Segundo, a caridade. A justiça é quando você pega algo de alguém e devolve a alguém, ao próprio dono. Isso é justiça. Caridade é quando você tem o que é seu e você doa para alguém sem alguém pedir. Olha a diferença. Aí, então, ela foi falar sobre caridade. E o Espírito foi e disse, depois dessa resposta, e o Espírito foi e disse, nós, espiritistas, nós espíritas, nós espiritualistas, enfim, nós dizemos sempre, repetimos sempre, não é fora da igreja que exerce a caridade, não é dentro da igreja, né? Mais ou menos assim. Fora da caridade não há salvação, não é assim que tem na placa do Bezerra? O Espírito falou, a caridade sem humildade não é caridade. Gente, eu achei isso aí extraordinário. Se nós não formos humildes, nós não evoluímos moralmente. Humildade não é você simplesmente olhar para o próximo e dizer, oh, coitado, ter pena. Não, é compaixão. Não é você ter pena, é ter compaixão. E então diz, quantas uniões infelizes, porque são de interesses calculados ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantos dos nossos irmãos, né? A gente, isso aí é mundial. Muitas vezes não se separam
porque não são espíritos de espíritos, são espíritos de carne para carne, né, como diz Kardec. Então, são aqueles que calculam o que tem os bens terrenos, que vai tudo deixar. Nada a gente leva, se não for nossa moral intelectual. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos sustentabilidade? Quantos males e enfermidades são as consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Uma vez eu até falei sobre isso aqui. Muitas vezes nós temos as consequências de nossas aflições em nosso corpo físico, porque adoecemos o espírito. E adoecemos com o quê? Novamente se volta o ódio, a mágoa, o rancor, tudo isso vai acumulando e as células vão se multiplicando. Isso aí já é 99% cientificamente confirmado. O câncer, não todos, não por isso que diz 99%, nem todos, mas a maioria é causado devido à mágoa, o ódio, o rancor, a angústia, ressentimentos. E isso traz as consequências. Comida em excesso traz as consequências. Muito doce traz as consequências. Tudo que nós fazemos, que sabemos e temos a consciência do que não é para ser feito, o que nós fazemos, temos consequências. Essas são as causas das nossas aflições atuais. Quantos pais são infelizes com seus filhos? Porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Aí é que a gente lembra, né, de quantos filhos tiveram, ou os pais fizeram o que puderam fazer, mas não fizeram conforme Deus faz com todos nós. Fizeram não para magoar, porque não podia magoar, porque não podia bater, porque não pode fazer isso, porque não. E depois se arrepende mais tarde com as coisas que acontecem. E então diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remotem progressivamente a fonte dos males que os aflige e verão. Se os mais frequentemente não podem dizer, se eu não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Quantas vezes, né, nós nos pegamos já com essa frase? Conscientemente, a gente simplesmente está numa situação e a gente diz, meu Deus, se eu tivesse feito dessa forma, se eu tivesse seguido o meu coração, se eu tivesse seguido a minha intuição, porque a gente nunca... É interessante. Vocês lembram daquela história que eu sempre falo, daquela mulher que tirou aquele dia para tomar um café com Jesus? Então, essa mulher é verdadeiramente uma médica. Ela trabalha no hospital, não sei qual é mais o estado, mas acho que é Minas Gerais, se me falha a memória. Ela tirou um dia para Jesus para tomar café com Jesus, né? E então, por que eu estou lembrando dela aqui? Porque quando ela diz assim, ela antes de ir para o hospital, ela entrega todo o movimento dela na mão de Deus. Ela diz, não sou eu quem vou fazer, eu vou ser o seu instrumento. E quando ela sai do hospital, faz a mesma coisa. Vai na oratória que tem no hospital
e entrega aqueles problemas que ela viu todos e muitos ela não conseguiu refazer. E ela clama e Jesus responde. Muitos ligeiramente. Antes dela chegar em casa, alguém já liga para ela dizendo já uma solução de alguma coisa que ela pediu a Deus, que ela entregou na mão de Deus. Outras demora-se, fecha-se. Quantos de nós pedimos e estamos em dúvida do que fazer, do que não fazer, e entrega na mão de Deus? Uma coisa, nada é respondido, é silenciado. Ali é Deus te silenciando. Não faça. No outro, você vê uma abertura. Aí não, você diz assim, eu não vou para essa abertura aí, eu vou continuar, eu vou insistir na parte que está fechado. Somos nós teimando com Jesus falando conosco o tempo todo. Aí a gente tem as consequências. Porque não ouvimos, porque não desligamos um pouquinho do mundo. E ouvimos Deus falar dentro da gente. E Deus fala o tempo todo. Nós é que ainda somos pessoas ignorantes. Como fez, acho que Tobias, no deserto, quando já estava com muita sede, muita fome, ele achava que ali era o final, ele já estava caído. E, de repente, veio uma força sobrenatural e disse a ele, levanta, anda um pouquinho, que tem água na frente, e tu vai conseguir. Ele andou, se levantou, tipo asa fênix, levantou, seguiu um pouquinho, tinha água, e ele disse, ainda bem que eu pensei nisso. Olha só como nós somos ignorantes, como nós somos egoístas, como nós somos ainda vaidosos. Achamos que somos nós onde Deus fala conosco o tempo todo. E aqui diz, a quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é assim num grande número de casas, o ártex dos seus próprios infortúnios, é o que eu acabei de falar. Mas em lugar de se reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhantes para a sua vaidade acusar a sorte. A providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza foram seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A leitura alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais, especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não seja consequências forçadas, inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Era aqui eu lendo rapidamente, eu vou dar outro exemplo de uma pessoa muito, para mim, ele é um exemplo de pessoa em Natal, de espírita, lindo, falo lindo moralmente. Ele hoje tem 3 rins. Você diz, oxe, Glaci, como pode? Pode. Ele, com 36 anos, ele era para ter desencarnado por conta dos rins, problema renal. Fez o transplante, teve que submeter a outro transplante, e ele começou no espiritismo. Começou a reforma, começou a fazer o que era bom, o que o próximo queria, o que o próximo estava precisando.
e lhe foi dada uma nova oportunidade, e ele fez um transplante e deixaram os dois, um menos funcionando, mas colocaram o terceiro, funcionando. Sabe quantos anos ele tem hoje de bonificação que Deus deu a ele pelo trabalho, não só pelo trabalho social que ele faz, mas pelo trabalho interno dele, pela mudança interna dele, pelo burilamento que ele fez com ele mesmo. Como eu digo, vamos como é que chama? Plasmar uma árvore com o nome amor, e nela colocar todas as nossas perfeições. Na outra árvore, cheia com o tronco, com mais ou menos os 3 troncos, tudo empilhado, e está escrito nos troncos: orgulho, vaidade e egoísmo. Nesses, tem um monte de ramos também para a gente colocar as nossas imperfeições. E que tal, nesses ramos, a gente começar a quebrar e deixar aquele tronco sem nada? Isso foi o que Assis fez. E o que ele faz todos os dias, não só na parte social, mas na parte moral. A compaixão e a humildade que ele tem para com o próximo. Ele hoje tem 78 anos, quase 80. E então, observa aí o tempo que lhe foi dado. E quantos de nós que era para ter desencarnados e era para ter acontecido alguma coisa, mas aconteceu um mínimo. Porque nós já começamos, de pouquinho, cortar esse galho de ódio, de rancores, de raivas pequenas. Tirar essa visão do material e olhar pelo terceiro olho que nós esquecemos de olhar por ele. Olhar com compaixão, olhar com humildade, olhar com benignidade, olhar com resiliência, olhar com resignação, mas olhar para o próximo como sendo você. E eu pensei que eu tinha colocado bem aqui para... Eu botei na tomada e esqueci de ligar o computador. Estava já... Os sofrimentos que lhes são a consequência são para ele uma advertência de que fez mal. Eles lhe dão a experiência, fazendo-o sentir a diferença do bem e do mal. E como eu disse, todos nós nascemos com essa moeda dentro da gente. Um lado, o bem, o outro lado, o mal. Vamos eliminar a parte do mal, mas vamos fazer o bem continuamente. E diz, e a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que lhe foi uma fonte de desgosto. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar. Confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua vida futura. E diz mais aqui, mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem remédio, então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Quantos de nós não dizemos isso? E se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo, como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol ergue no dia seguinte, uma nova jornada começa permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado, dessa que nós estamos vivendo, e suas boas resoluções para o futuro. E então, ontem eu fui para um centro espírita, achei bem interessante, eu lembrei dele agora, eu ia dizendo pessoal, porque tudo dele era o tempo todo, e oi pessoal, oi. Então, meus queridos irmãos, eu tirei uma reflexão que diz assim, qualquer lição que você se recusar a aprender, lição, são as dores, são as aflições, são tudo aquilo que nós precisamos passar. Se repetirá até que você o faça, quer dizer,
Por mais que você não faça nessa vida, vem uma outra, depois vem mais uma outra, e quantas vezes, se forem necessárias, a gente vir e retornar para um dia chegar à angelitude, porque todos nós um dia seremos anjos. Já diz até uma música. Comprometa-se a fazer as mudanças necessárias dentro de você, pois para evoluir precisamos mudar e deixar para trás o que já não cabe mais em nós. E eu lembro de uma parte que diz, de Chico Xavier, que diz assim: nós não podemos mudar a nossa parte da ignorância quando nós não sabíamos nada de como fazer para nos melhorarmos. Mas nós podemos melhorar a partir de agora, a partir de hoje, e dizer: Pai, o que queres que eu faça? Como fez o apóstolo Paulo. Não foi se justificar do que tinha feito, mas só perguntou: o que queres que eu faça? Que a partir de hoje eu pego a tua cruz e sigo. E diz mais: você não é daqui, nós estamos aqui. Você não veio para ficar, nós viemos para aprender. Você não veio para julgar, nós viemos para amar. Você não veio para acumular nada, nós viemos para dividir. Nós não somos matéria, nós somos energia. E para ouvir a voz de Deus, como eu costumo dizer, diminua o volume do mundo. Escuta o que está sendo favorecido para você e faz aquilo que está sendo aberto para você. Não vá por o caminho que ainda se encontra fechado. Isso significa dizer que ele está olhando para o lado, é tipo na jogada da rede para o Pedro, né? Para o Simão Pedro e para os pescadores. Não joga mais para esse lado, Pedro, joga para esse. De repente, ele atendeu o pedido. Hoje a gente faz a simulação porque tem filmes, mas naquela época era ouvido. Não era Jesus ali aparecendo, mas era ouvido: joga, Pedro, a tua rede do lado direito e não do esquerdo. E ele: agora eu vou jogar e eu vou seguir o Jesus. E foi assim que ele fez. E como eu tinha muita coisa para ler, mas eu vou ler aqui rapidinho. Ao invés de olhar os problemas, olhe para as bênçãos. Ao invés de olhar para os obstáculos, olhe para as oportunidades. Ao invés de olhar para tudo que está dando errado, olhe para o que está dando certo, que eu acabei de falar. Mude seu olhar, se transforme. E eu sei que ontem foi bem ultrapassado, mas eu não vou ultrapassar igual ontem, não. Do livro Caminho, Verdade e Vida, eu vou ler só a última parte. Não olvidamos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. E então, para nosso fechamento, né, como sempre, eu ia fazer um louvor, mas vou fazer outro diferente. Sempre que acontece isso, gente, eu vejo como é igual a Tobias, mas eu admito que é a intuição. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, e é bem-aventurado, e ele não desamparará. E ele não desampara ninguém. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma, eu desejo esse refrão para tua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Obrigada, Deus. Gratidão pelo dia, gratidão por tudo que foi feito, por tudo também que não foi feito. Gratidão por tudo que nós já passamos, gratidão por o que somos hoje. Gratidão por tudo que vamos ser amanhã. Nós já estamos te agradecendo, Pai, se tivermos o merecimento de estar aqui amanhã. Pai, gratidão pelos talentos, dos ouvidos que me ouviram,
da fala que eu pude falar, dos olhos, não dos olhos físicos, mas do terceiro olho, olhando o próximo com compaixão, humildade e muita resiliência, muita indulgência. Aos pés que chegaram até aqui, às mãos que elaboram tudo que nós vamos fazer. Obrigada, Pai, quantos muitos já não têm, quantos muitos buscam o ar e eu já estou aqui respirando. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, espiritualidade amiga. Obrigada, Maria, que me aquieta o coração. A Maria, que abraça cada um com o seu manto sagrado. Virgem Maria, cuida e abraça teus filhos. Não importa qual a aflição, tu sabes o pedido, o grito da alma de cada um. Jesus, com a tua misericórdia, com teu amor, continua a nos intuir, a nos instruir, a nos mostrar o caminho que devemos seguir. A doutora Bezerra de Menezes, minha gratidão por tudo que já tens feito na minha vida, na vida de tantos. Eis aí a sua malinha que eu tanto falo. Faz-me também ter uma malinha dessa. Fazem-nos a tantos e tantos e tantos que só fizeram o bem. Carregando a sua cruz, Cristo. Como tu diz, segue-me. Porque ninguém tem só felicidade, ninguém tem só saúde, ninguém tem só coisas boas. Precisamos ser e passar pelas aflições para podermos evoluir. Obrigada a toda brilhantemente estão aqui todas as noites mensageiros de luz. Essas egrégoras, o doutor Bezerra de Menezes, toda essa equipe. Obrigada. E obrigada a todos vocês aqui presentes. Muito obrigada. Graças a Deus. Passa a palavra ao Senhor, senhor Arlindo. Obrigado, minha irmã, e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e a toda a espiritualidade amiga, em especial os nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram na noite de hoje, que recebam a assistência, a proteção de que necessitam, e o alívio das suas dores, aflições e sofrimentos. E rogamos a permissão para que seja feita uma varredura no lar de cada um de nós e de todos os nossos irmãos necessitados que possam receber a visita da espiritualidade maior dos mensageiros de luz. E aí seja feita uma varredura e se encontrar algum irmão necessitado, possa conduzi-lo à colônia espiritual, ao hospital espiritual, ou ao local adequado ao seu atendimento e à sua necessidade. E rogamos ao Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, e ao nosso mentor da nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a permissão para encerrar o Evangelho da noite de hoje com muita paz, harmonia e muito amor nos nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos e